Vocês me pediram muito e também já estavam com saudades do Mofan, né? Então trago a quinta parte dessa obra maravilhosa pra vocês. Peço a quem ainda não é inscrito no canal que se inscreva pra tá fortalecendo. E caso gostem e queiram uma sexta parte, comentem aí. E é claro, mete bala no like. Enquanto isso, no monastério do Sinistrão, lá estava o cara mais insuportável do mundo, que desprezou o Mofan, o guerreiro mais forte do monastério Zifeng. O maluco chegou a se curvar de medo, enquanto o mestre o perguntava se era verdade que um garoto chamado Mofan havia roubado a erva. O cara diz que na verdade Mofan não possuía técnica alguma e não era nenhuma ameaça. No entanto, ele ouviu falar que Mofan completou uma tarefa de primeira classe. Lu grita ao Sênior que Mofan estava aprendendo técnicas demoníacas e por isso que ele havia ficado tão forte. E o Sênior pergunta a Lu se isso era verdade, se o mestre Gu estava sabendo sobre essas técnicas que Mofan estava aprendendo. Lu grita que com certeza sabia, e não só isso, como incentivava Mofan a usá-las, e também havia proibido todos os alunos de falar sobre isso, e que se Mofan não usasse as técnicas demoníacas, ele com certeza não iria sobreviver ao comer a erva crua. O mestre grita que estava quase fora da fase Zot porque não tinha a erva, e que a família de Lu merecia morrer porque ele era muito incompetente. Mas Lu começa a gritar para ele que se acalme, e que ele sabia onde encontrar mais ervas do centenário. Ele diz que na sala do mestre Gu tinha uma, ele mesmo já havia visto com seus próprios olhos, e que se o mestre Wu acusasse Gu de conspirar contra demônios, ele seria afastado, e então a sala ficaria livre. O esquisitão diz que se for assim, Gu Weiming deve estar se aproximando de sua fase crítica nesse exato momento. Mas o cara feio diz que talvez ir até lá somente para pegar a erva pode estragar completamente a sua reputação, e pergunta a opinião de Qin Yang, o que ele achava sobre isso. O Sênior diz que não sabe como se parece essa sala secreta, mas que se ele descobrir onde a erva está, ele com certeza poderia pegar para o mestre. O mestre do monastério, Xiao Ying, diz que o Sênior ainda não faz parte do monastério, mas que pela habilidade e o esforço dele, mais tarde ele seria aceito com certeza no monastério. Ele diz que apesar das habilidades dele, ele precisava saber onde é que estavam as simpatias do Sênior, e o maluco já começa a suar de medo. Mestre Wu diz ao Sênior que sabia que ele não iria desapontá-lo, e vira fumaça, hein? Enquanto isso, o idiota do Lu ficava resmungando por ter tomado uma surra por causa de Mofan, e xinga Mofan de camponês inútil, e vários outros nomes. Mas nesse instante, o Sênior pega Lu pelo pescoço e diz pra ele nunca mais falar camponês inútil perto dele. Ele solta o saco de batatas no chão, que é humilhando por todo mundo, e pede pra que ele conte tudo que sabe sobre isso. Enquanto o Sênior ficava com raiva pelo mestre Wu não tê-lo aceito ainda no monastério, mesmo depois de tudo que ele tem feito, agora ainda tinha de fazer coisas erradas por ele. Ele jurava a todos que um dia ele ascenderia acima de todos aqueles vermes inúteis do monastério. Enquanto isso, lá no monastério Zifeng, mestre Gu perguntava a Mofan o porquê que ele estava tão interessado em saber como utilizar os ossos de dragão. E o maluco muito esperto dá a desculpa de que por ter arriscado a sua vida para pegar os ossos, ele tinha muito interesse em saber mais sobre eles e o porquê era tão valioso assim. Mestre Gu então responde que já que ele veio até ele para perguntar, ele poderia ensiná-lo as coisas que ele sabia. Os ossos de dragão já foram muito utilizados para forjar armas extremamente poderosas. Mas Mofan queria mesmo saber como é que transformava ossos de dragão em remédios comestíveis. Gu Weiming diz a Mofan que ele teria de usar relâmpagos para poder refinar os ossos, e que então serão reduzidos a pó assim que o raio o atingir, e que daí você apenas precisa colocá-lo dentro de um recipiente ou uma cápsula para poder tomá-lo. O maluco tava estraladão ali ouvindo tudo e anotando, tal qual como um nerd. E mestre Gu todo bobo diz a Mofan que ele tinha muita sorte, pois poucas pessoas sabiam sobre esse método, e era sorte dele que Gu sabia disso para poder ensiná-lo. Até que o mestre Gu se dá conta do silêncio tomando conta da sala. Mofan já tinha metido o pé fazia horas. O maluco tava correndo para testar o método. Ele achava bem simples atrair um relâmpago, ou então ele poderia usar um talismã de relâmpago. Mas quando Mofan pula o muro do monastério para poder pôr o seu plano em ação, tinha um demônio esperando ao lado de fora e o chama de Lorde Demônio. Mofan fica extremamente bolado e pergunta ao demônio se ele queria o matar o chamando assim. Ele ficou extremamente furioso. Mofan pergunta ao demônio onde é que estava Xiliao. E a criatura responde que Xiliao estava guardando os ossos de dragão e que ele tinha ordenado para que ele viesse em encontro de Mofan. Então Mofan diz que precisavam ir o quanto antes, mas o demônio ficou confuso. A criatura diz que da última vez que encontrou com Mofan não o reconheceu como Lorde e acabou humilhando, e agora estava em busca de seu perdão. Ele estava disposto a entregar o seu corpo a Mofan como forma de perdão, mesmo Mofan dizendo que realmente não era necessário aquilo. Enquanto os dois ficavam nessa discussão desconcertante, Xiliao chega finalmente com os ossos de dragão e se ajoelha perante a Mofan. Mofan agradece por ter
ter trazido os ossos e Xiliao pergunta o que é que ele deveria fazer agora. Então Mofan responde que agora tudo o que ele precisava fazer era esperar, que a missão deles agora era esperar pelo jantar. Xiliao pergunta a Mofan por que é que ele estava usando um talismã taoísta, já que ele já sabia invocar relâmpagos com técnicas demoníacas, mas Mofan pede para que ele fique quieto e pare de distraí-lo. Então Mofan responde a ele que aparentemente alguns membros da seita Yufeng estavam por ali, e usar essas técnicas taoístas iria diminuir a atenção que eles estavam recebendo. Mas a verdade mesmo é que mesmo ele tendo comido a erva do centenário, ele não conseguiu usar nada de seu poder demoníaco ainda. Mofan então diz a Xiliao que ele deve estar no pico de sua fase, então pede um pouco de energia para ativar o talismã. O cara contesta que tudo que ele sabe é energia demoníaca, mas Mofan diz que somente quem pratica esse tipo de técnica conseguiria detectar isso, e que quando ele usou na caverna ninguém havia percebido. Ao usar a técnica com a energia, um relâmpago finalmente atinge os ossos de dragão, mas até mesmo o esquisitão a quilômetros de distância percebe o pulso de energia e ficou se perguntando que mestre que estava invocando raios, mas como ele também usufruía de técnicas demoníacas, ele percebe a aura demoníaca do pulso de energia. Xiliao diz a Mofan que isso é responsabilidade dele, e mesmo que ele tenha de se sacrificar, ele faria isso para manter o seu Lorde em segurança. Mofan entrega os ossos refinados aos demônios e pede para que eles não desperdicem nada, e caso não consigam usar tudo, deveriam levar um pouco para casa para guardá-los. Enquanto isso, no monastério Zifeng, o mestre Gu observava o relâmpago e pensava que Mofan tinha um jeito próprio de acumular, mas enquanto ele estava pensando, algo interrompe os pensamentos de Gu Weiming. Ele avista um vulto muito rápido passando pelo monastério Zifeng. Lá onde caiu o relâmpago, eram muitos, mas muitos taoístas mesmo, juntos de Mestre Wu. Eles fazem uma análise do local e chegam à conclusão de que o responsável por invocar o relâmpago já havia desaparecido. Eles supõem que o taoísta que fez isso já estava morto, mas o charlatão diz para eles que não sejam todos, pois aquilo não havia sido feito por um taoísta. O Mestre Wu pede para que eles se separem e procurem imediatamente o responsável pela invocação. Ele conhecia aquela aura, afinal era a única dos demônios, e não só isso, somente um especialista nisso conseguiria invocar relâmpagos, e ele se perguntava o que será que essa escória demoníaca estava planejando fazer dessa vez. O Sênior havia ido até o monastério para cumprir a sua missão, mas assim que ele entra na sala do mestre Gu, Gu Weiming estava ali atrás dele, e diz que parece que ele conhecia bem o monastério Zifeng e pergunta se ele era um de seus alunos. É claro que um bundão sai correndo, ele esperava que o mestre Gu estivesse meditando agora, e não por ali. Mas enquanto ele estava distraído, o mestre Gu o atinge, e diz a ele que não se lembrava de ter ensinado a técnica do raio instantâneo a seus alunos, mas o pergunta se talvez ele era um de seus colegas professores, e que se fosse esse o caso, ele era extremamente vergonhoso e não tinha direito de ensinar a seus alunos. O mestre Gu estava prestes a usar o punho Panlei. Com um único golpe, essa técnica poderia matá-lo. Então o Sênior remove a máscara e grita ao mestre Gu para que não o atacasse. Então o mestre pergunta a ele o que é que ele estava fazendo ali, logo naquela noite. O Sênior se ajoelha e diz ao mestre Gu que o Shuang queria a erva do penhasco centenário, então tinha o forçado a roubá-la para ele, e pede perdão por ter desapontado o mestre Gu. Mas Gu chama de tolo, pois tinha avisado para ficar esperto com aquele mestre, e que além disso ele era um estudante sênior, o que é que os outros alunos pensariam ao descobrir sobre isso. Então o Sênior pergunta a Gu Weiming se ele deixaria ele retornar com a erva para o mestre Wu, e depois ele ajudaria Gu a encontrar outra, mas Gu fica furioso com a ganância de Wu, e diz ao Sênior que o mestre Wu não iria parar por ali. Então toma a erva do centenário da mão do Sênior e ordena para que ele deixe o monastério Xiaoying e retorne imediatamente ao Zifeng. O mestre vira de costas para ele e diz que ele tem o decepcionado muito, mas ele apunhala o mestre Gu pelas costas. Com os olhos cheios de lágrimas, ele pede perdão ao mestre, mas dizia que para se tornar mais forte, isso era preciso. O mestre Gu o chama de ingrato, e ele diz que há 16 anos atrás, quando o mestre Gu o acolheu, havia dito a ele que somente eles eram capazes de melhorar as suas próprias vidas, e essas palavras sempre ecoavam em sua mente. E aos suspiros, Gu dizia que ele havia suprimido sua energia com uma técnica, e isso era completamente desonesto. O Sênior diz ao mestre que ele já não podia lhe ensinar mais nada, e que ele podia ajudá-lo apenas mais uma vez, uma última vez. Então ele iria fazer esse monastério o mais forte de todos para poder honrar o mestre Gu. Muito astuto, o mestre Gu Weiming quebra a espada com seu campo de força de Jingdang e explode o Sênior para bem longe. Mas o garoto não conseguia acreditar na habilidade do mestre, pois ele havia nerfado todos os poderes e energia do mestre Gu, e mesmo assim ele conseguiu escapar. Ele sai correndo atrás do mestre, pois ele não poderia deixar o mestre vivo. Mas Gu não queria alertar os outros estudantes que o Sênior havia enlouquecido, e agora ele faria de tudo para matar o mestre Gu. Mas Gu se depara com o mestre Wu ali em sua frente, que pergunta se ele não devia estar meditando agora. Ele percebe que Gu estava ferido e debocha, dizendo que professores e alunos deveriam resolver as suas diferenças com palavras e não com violência. O mestre Wu então pergunta a Qin Yang se ele precisava de uma mãozinha. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Mofan caminhava por ali, pensando que Gu soubesse que ele tinha seus próprios ossos de dragão, e planejava subornar o mestre, oferecendo alguns ossos para ele. Talvez assim, ele ficasse de bico calado. E Mofan logo se depara com uma explosão nos telhados do monastério. Ele sente que a energia da explosão que vinha do telhado era demoníaca, e fica se perguntando se Xiliao havia retornado. Mas quando ele olha para trás, alguma coisa o deixa completamente chocado e triste. O mestre Gu Weiming estava ali no chão e Mofan corre para poder acudi-lo.
Enquanto o rapaz no telhado estava à espreita, Mofan tentava reanimar o Mestre Gu e pergunta o que tinha acontecido e pedia também para que ele acordasse. O Sênior apresenta ao Mestre Wu Mofan. Então o mestre diz que já que Mofan sabia usar técnicas demoníacas, ele seria completamente útil, pois alguém precisava ser culpado por esse incidente. O feioso diz ao Sênior que com o ataque dele, Gu Wenming era um homem morto e agora só faltava que Qin Yang o finalizasse. Então o Sênior corre para onde o Mestre Gu estava jogado e disfarça xingando Mofan, perguntando a ele como é que ele foi capaz de matar o próprio mestre. Logo, os alunos chegam desesperados perguntando o que foi que aconteceu e por que essa explosão tinha acontecido. Eles percebem que o cara perto do Mestre Gu era Mofan. Para piorar a situação do coitado, Qin Yang estava em cima do telhado acusando de ter roubado as coisas de Gu e ainda matado para esconder o seu crime. E completa dizendo que se ele não tivesse o pego, Mofan com certeza teria escapado impune dessa situação. Todos ali começam a gritar para que o Sênior matasse Mofan. Então ele diz a Mofan agora que ele seria odiado por todos, aonde quer que ele fosse, e hoje ele iria vingar o seu mestre arrancando a cabeça de Mofan. Mas Mofan, muito esperto, pergunta se ele não tem vergonha de sua atuação, pois claramente o Mestre Gu havia sido ferido por uma espada, e um fracote como ele jamais machucaria um mestre daqueles, e diz que aparentemente Qin Yang era o único capaz disso. E enquanto o Sênior se viu numa enrascada, Mofan diz algo que o deixa completamente em colapso. Mofan revela a ele que Mestre Gu nem sequer estava morto, ainda estava respirando, e Hu, presenciando tudo aquilo, diz que confiava em Mofan, e então corre para ajudá-lo. Mas o Sênior não podia suportar isso e vai para cima dos três, dizendo que Mofan iria insistir até o último suspiro, que não foi ele. Hu gritava desesperadamente para que o Sênior parasse, mas Mofan dizia que não conseguiria guardar muito tempo o seu segredo. Ele sabia que o Sênior não desistiria até matar o velhote, mas desmascará-lo ficava para depois. Agora a prioridade dele era conseguir salvar o Mestre Gu. E é claro que o Sênior não perde tempo, então ele corre para explodir os três. Os estudantes ficaram em choque ao presenciar tudo aquilo, e parecia que nem mesmo o corpo dos três estava intacto ali no chão. Mas Qin Yang diz que eles nem sequer tinham morrido, e que Mofan havia sequestrado Hu e o Mestre Gu, e pede para que os alunos corressem para procurá-los e alertarem as seitas. E é claro que os alunos acreditavam no Sênior, mas se perguntavam como foi que Mofan escapou dos golpes do Sênior mesmo sendo tão fraco, e que por isso havia alguma coisa de muito errado ali. Qin Yang vai até onde eles foram atacados e vê o rastro do pacote que estava na mão de Mofan, e ele acreditava que por esse motivo Mofan tinha conseguido escapar de seu golpe. Enquanto Mofan estava exausto do lado de fora do monastério, Hu perguntava como foi que ele os removeu do monastério em questão de segundos, e que ela nunca tinha visto uma técnica assim. Ele pede para que Hu confira como estava o Mestre Gu para ele tentar salvá-lo, apesar que ele não sabia se ia conseguir salvá-los, pois tinha gasto muita energia para tirá-los de lá. Mas Hu revela a Mofan que o ferimento do mestre havia sido causado por um ataque demoníaco, e por isso não seria possível curar ele com métodos convencionais. Mofan logo pensa que poderia ser o Sênior, mas ele não tinha cara de quem usaria esse tipo de técnica, o que provavelmente significava que havia outra pessoa por trás desse ataque. E para quebrar o gelo, Mofan ficava fazendo piadinhas, mas Hu pede a ele para que parasse, pois eles precisavam salvar o mestre imediatamente. A verdade é que Mofan não estava em condições de ajudá-la agora, e que Xiliao seria o único capaz, mas não sabia se valia a pena os riscos. Mofan pergunta a Hu por que ela escolheu confiar nele, já que o próprio Sênior dela o acusou, e ele era realmente diferente de todos os outros alunos. Ela responde a ele que até tinha suas suspeitas, mas quando o Sênior tentou os matar sem hesitar, ela teve certeza. Só não entendia o porquê o Sênior fazia tudo isso, pois o mestre gostava muito mesmo dele. Ele responde que entende ela, e que talvez se os outros alunos fossem tão espertos quanto ela, ele não teria de fugir e ainda ser humilhado. Hu se levanta e diz que precisavam sair dali, pois estavam à procura deles. Ela completa dizendo que sabia de alguém que talvez conseguisse salvar o Mestre Gu. Hu, então, limpa os ferimentos e a roupa do Mestre Gu, para que os outros alunos não pudessem os rastrear. Enquanto Mofan para pensar que mesmo o ídolo dela tentando matar o mestre dela, ela ainda estava bem calma, e pensa que ela é bem mais forte do que ele esperava. Mofan pergunta a ela quem é essa pessoa que Hu pretendia encontrar, e que seria bom essa pessoa não os denunciar, pois todos estavam à sua procura. Mas Hu diz para Mofan ficar de boa, pois essa pessoa que ela estava se referindo era o seu próprio pai. Enquanto isso, o Mestre Wu não conseguia acreditar como é que o Mestre Gu ainda estava vivo. Apesar de seu ataque, ele ainda não tinha morrido. Então pergunta ao Sênior se ele tinha certeza. O Sênior responde que não pode dizer o que viu, pois estava de longe. Mas se o Mestre Gu estivesse morto, Mofan não teria o carregado. Ele pede ao Sênior para que fique de boa com a erva por hora, mas que Mofan era bem estranho, pois estava fugindo deles enquanto carregava alguém. Parecia que as habilidades de Mofan haviam sido subestimadas por eles. O Sênior apresenta ao Mestre Wu uma coisa que Mofan derrubou enquanto estava tentando escapar. Ele percebe que aquilo era pó de osso de dragão, então se dá conta que foi Mofan que invocou o relâmpago para refinar o osso. Enquanto o Sênior questionava o seu mestre por que Mofan estava com isso, Wu responde apenas que esse não era o ponto agora. Ele pede para o Sênior que todos os estudantes se reúnam e também chame todos os mestres dos monastérios e que usassem tudo que puderem
também, e custe o que custar, o Sênior deveria levar Mofan até ele, e vivo. E que também convide Lu Xiao, pois precisavam da permissão dele para pesquisar na cidade. E mesmo que ele tenha enfraquecido com o passar do tempo, ainda não podiam irritá-lo. Agora, o Mestre Wu estava em um impasse, amargamente arrependido por usar técnicas demoníacas, e que se Mofan realmente usasse-as também, e Gu Weiming sobrevivesse, então esse seria o fim para ele, pois todos saberiam que ele também estava usando técnicas demoníacas. Eles comentavam que todos os monastérios haviam mandado pessoas atrás de Mofan, mas que o dono da cidade, Luo, não permitiu que eles procurassem cada casa dessa cidade. Nem mesmo os mensageiros puderam ficar por lá. Um senhorzinho diz ao Sênior que Luo é um dos melhores doutores de todo esse mundo. Embora ele tenha cruzado as 5 seitas ali na cidade de Wangyang, ninguém ousava se opor contra a vontade e ordens dele. Mas o Sênior apenas dá uma olhada para o cara, que fica em choque, que logo dispara a dizer que irá fazer o seu melhor para poder conseguir convencer Luo. Lu Yu pergunta ao cara se seria possível Hu trazer o Mestre Gu e Mofan para a cidade. Afinal, Lu Yuan era o pai dela. O cara diz que isso era ridículo, pois até os sobrenomes deles eram diferentes. Então Lu diz que ela mudou o sobrenome, que era Luo, para esconder a sua identidade, e que ele descobriu que ela trocava cartas com seu pai, então com certeza eram parentes. Qin Yang diz a Lu que dará a ele uma outra chance, então ordena a Lu para que se junte com lutadores do monastério Xiaoyin e vigie a casa do pai de Hu, e se ele avistar Mofan, que os avisasse imediatamente. E na casa de Lu, seu servo perguntava se ele realmente iria rejeitar eles, e que se cruzasse com Xiaoyin e os monastérios, ele estaria contra sua filha também. E ele grita que ela merecia isso. Ele também diz que ele tinha avisado ela sobre as pessoas do monastério, mas ela não o ouviu, e que provavelmente aquele Mofan era realmente cruel e maligno. Afinal, que tipo de pessoa mataria o seu próprio mestre? Para a surpresa de todos ali, Hu Yuan abre a porta e diz ao pai dela que ele ainda era muito teimoso. E eu pergunto por que ele não descobre a verdade antes de sair falando asneira por aí. Todos ficam extremamente surpresos com ela ali, e pergunta se ela está ferida ou algo assim. Mas mesmo com os olhos cheios de lágrimas, o pai de Hua ainda é grosseiro com ela, e diz a ela que ele havia ordenado para que ela nunca mais pisasse em sua casa. Mas Hua responde a ele que primeiro ela precisava salvar o Mestre Gu, e depois ele vinha com os sermões dele. Mas o real problema estava do lado de fora. Lu Yu estava observando eles, e o outro garoto então reportaria ao mestre dos monastérios a localização deles. Mas Lu fica bravo com o cara que disse que já ia reportar, pois Mofan nem sequer tinha aparecido, e o cara pensava que Lu não passava de um mimado, e que quando tudo isso acabasse, ele iria meter a porrada em Lu. Lu então ordena ao seu comparsa que ele chame os outros que estavam à espreita da entrada da frente, para que se unissem para poder seguir Hua e seu pai, que haviam saído da casa. Enquanto seu pai a perguntava por que ela não tinha mandado o mestre para o médico, pois indo até ali ela tinha perdido muito tempo. Ela responde que se fizessem isso, iria chamar muita atenção, e isso não podia acontecer. Mofan logo se lembra que o pai de Hua foi o médico que ignorou a ordem das 5 seitas, e salvou vários de sua espécie, e que ele jamais iria se esquecer disso. E como Mofan esperava, Hua e seu pai estavam sendo seguidos, então ele precisava resolver esse problemão antes. Lu e os outros caras estavam ali à espreita, vendo onde Hua e seu pai estavam indo. Então Lu diz a eles que Mofan agora era bem mais forte, e pergunta a eles se eles seriam capazes de dar conta de Mofan. Essa pergunta ofende eles, que respondem que se não fosse por causa do Mestre Wu do monastério, eles nem sequer responderiam a Lu, pois ele não passa de um inútil completo. Mofan então intervém na conversa deles e dá um baita susto neles. E não só isso, ele enfia a mão no meio da cara de Lu Yu, finalmente. Os outros ficam assustados com a força de Mofan, e pelo fato de que ele chegou até eles sem nem sequer fazer um barulhinho. Eles planejavam acabar rapidamente com Mofan, e Mofan pensava que eles seriam inimigos até que aceitáveis, então isso seria um ótimo treino. E quando um deles o ataca com um arranjo de espadas, Mofan zomba do ataque do cara e debocha, dizendo que aquilo não deveria ser um ataque de espada, e sim um ataque de lesma. Mas como eles não estavam em um só, além disso achavam Mofan arrogante e o atacam novamente. Atacam o coitado com uma espada de energia que acaba causando uma grande explosão. Lu Yu no meio de tudo isso é jogado pra longe com os ataques, como um completo saco de lixo. Um outro cara diz a Mofan que ele era tão arrogante que não entendia que o arranjo de espada deles era apenas para prendê-lo, enquanto a energia da espada explodiria ele. Mas para surpresa do babaca, quando ele olha para o lado, seus 3 irmãos estavam ali no chão, jogados. Enquanto ele estava paralisado com medo, Mofan surge atrás dele e diz que ele havia selado a arma de seus demônios nas espadas deles e tinha as usado para fortalecer a técnica. Então Mofan golpeia e quebra a coluna do maluco, e pensava que eles eram extremamente hipócritas. As seitas não eram tão justas quanto se pagavam. E também diz ao cara já no chão que a equipe dele era a equipe mais covarde que ele havia visto em toda a sua vida. Mas é claro, o perspicaz Mofan já havia percebido o Mestre Wu ali no ar, e pergunta a ele se ele concordava com isso. Quando o insuportável de Lu Yu percebe o Mestre Wu ali, começa a dizer chorando que Hua Yuan e seu pai estavam ali se aliando junto aos demônios, e estavam escondidos naquela cabaninha, e que o Mofan também estava participando disso. Mas até mesmo o Mestre Wu já estava saturado de Lu Yu, que não parava de repetir animais, escórias e blá blá blá. E sem pensar 2 vezes, ele enfia a mão na cara desse saco de pancadas e o manda para longe.
longe. Mas Mofan era esperto demais e percebe que Wu apenas atingiu Lu Yu de longe e que isso não era a técnica dos taoístas. Ali ele tinha certeza de quem é que havia atacado o Mestre Gu. Mestre Wu então diz que um mísero estudante como Mofan não deveria saber tanto sobre técnicas usadas pelos demônios, a não ser que ele fosse um deles. E para o azar de Mofan, Wu já estava no pico da fase de Jindan, então seria impossível derrotá-lo assim, mas ele ainda precisava ganhar um tempo para Wu conseguir salvar o mestre. Mas quando Mofan o ataca, ele usa uma técnica de miragem e aparece atrás de Mofan. E quando ele vai revidar o golpe de Mofan, Mofan usufrui da mesma técnica e acaba o golpeando. O Mestre Wu é mandado para longe, e ali ele vê que precisava se concentrar muito para conseguir derrotar Mofan. Mofan começa a provocar, chamando ele de fracote, e dizia que nem sequer parecia ser um mestre de monastério. Wu também era perspicaz, e percebe que mesmo Mofan estando no começo da fase Ningisui, ele era rápido demais em seus movimentos brutais. Claramente ele não era um simples estudante, ele era algum veterano que já enfrentou centenas de batalhas. O esquisito grita que não podia prolongar mais ainda a vida de Mofan e essa briga, e então ele tinha que pôr um fim nisso imediatamente. Mofan não podia deixá-lo continuar, pois seu poder estava puxando toda a energia em volta de Mofan, então Mofan precisava mesmo atacá-lo. Mas quando Mofan o ataca, simplesmente uma enorme explosão de energia acontece, e ele surpreende Mofan fazendo uma barreira de energia espiritual, e ele sorri dizendo a Mofan com um sorriso bizarro no rosto que ainda não tinha acabado a luta. Mofan percebe que Wu também não era idiota, ele sabia mesmo o que estava fazendo. É quando Wu golpeia Mofan. Os demônios usavam energia espiritual para repor a sua própria energia, mas também podiam forjar armas com isso. Ali Mofan percebe que podia aprender muito com os taoístas. Wu então avança para cima de Mofan, dizendo que o soco que ele havia diferido foi muito fraco e queria mostrar a Mofan o efeito de um soco de verdade. Mas Mofan ainda precisava irritá-lo e distraí-lo também. Então Mofan responde a ele que não iria morrer ali, pois ainda tinha que se vingar deles pelo que fizeram. Então Mofan o acerta com um golpe bem na boca do estômago e pensava que se ele o enfrentasse sozinho, sempre teria uma chance. Mas Wu pensava que o Mofan era muito persistente e contra-ataca o golpe de Mofan, o mandando para bem longe. Ele então diz a Mofan que poucas pessoas tinham a chance de verem essa técnica antes de morrerem, mas Mofan com um sorrisinho no rosto responde a ele que o sentimento era mútuo. É quando Wu dá uma tossida e percebe que tinha algo muito estranho ali. Ele pensa nos ataques de Mofan e se lembra, a energia interna de Mofan havia perfurado a armadura espiritual de Wu. Mofan debocha dele perguntando o que é que ele tinha achado dessa técnica, que era tão poderosa que nem mesmo alguém como Wu conseguiria bloquear ela completamente. O maluco fica furioso e diz a Mofan que iria arrancar a língua dele fora, para ele parar de falar asneiras, mas algo chama a atenção dos dois olhando para o céu. Parecia como uma águia feita de energia, que explode indo na direção de Wu. Então Wu foge completamente assustado e grita a Mofan que ele voltará para terminar isso, enquanto Mofan fica sem entender bulhufas do que tinha acabado de acontecer. Mofan entende, a águia de energia foi canalizada por Mestre Gu, por isso o bundão tinha fugido. E Gu diz a Mofan para recuar por enquanto, pois Wu era muito forte. O mestre diz que a fênix de energia apenas expulsava os inimigos, e que não machucou o Mestre Wu, e que por isso com certeza ele voltaria, enquanto o pai de Wu pedia para deixar Gu e Ming com ele ali, pois Wu tinha medo dele e não iria o atacar. Mas Mofan diz ao pai de Wu que eles conseguiram expor Wu por usar técnicas demoníacas, e por esse motivo, agora ele faria de tudo para matar todos eles. Antes ele até evitava o pai de Wu, mas agora ele iria dar seu sangue para poder matá-lo, ou pelo menos tentar. Gu dizia que Wu era bem mais forte do que todos eles pensavam, e que a sorte não iria os ajudar. Mofan então diz que por isso que ele tinha que avançar para a fase Jindan. Se ele conseguisse isso, talvez teria uma chance. O pai de Wu diz a Mofan que cultivar não é como preparar um bolo, que ele mesmo, um médico, já viu muitos que não conseguiram passar para essa fase. Os que tiveram sorte apenas perderam todas as suas técnicas, mas os azarados morreram na hora. Mas Mofan surpreende a todos ali, pois ele não tentaria no seco. Ele tinha mais uma carta na manga. Todos eles estavam surpresos com o que Mofan tinha. Até mesmo Wu não entendia como é que ele tinha tantos. O mestre pergunta a Mofan se ele queria usar o pó apenas para fortalecer o seu físico e transformar a energia ao seu redor em energia espiritual própria. E quando eles tentavam achar uma solução para Mofan não explodir fazendo isso, simplesmente surge um vento que vai em direção a Mofan, que começa a brilhar igual uma estrela. Mas o pai de Wu não conseguia acreditar, pois cultivação não era tão simples assim. Mofan começa a sangrar pelos olhos, nariz e boca. O motivo disso é que todas as pessoas precisavam absorver energia lentamente para que seus vasos sanguíneos aguentassem o baque. Mas agora ele estava tentando absorver uma enorme quantidade de uma só vez, e por mais forte que seus vasos sanguíneos fossem, se um deles explodisse, estaria tudo acabado. Mestre Gu tinha que saturar a energia interna de Mofan imediatamente, e ele tinha decidido que iria ajudar Mofan a fazer isso com tudo que tinha aprendido, para que Mofan pudesse triunfar e vencer tudo isso. O pai de Wu alerta ao mestre que ele já estava quase morrendo, e usar essa energia interna em Mofan era praticamente adiantar isso. Mas o mestre responde que viveu bastante com a queda de seu pupilo Qingyang, e seu único arrependimento é de não ter conseguido criar um bom estudante, e diz a Mofan que ele era sua única esperança agora. Mestre Wu de longe observava a enorme explosão de energia que Mofan
tinha causado. E ele já tinha sacado o que estava acontecendo, mas começa a gargalhar dizendo que eles morreriam embaixo daquela montanha. Mas algo surpreendente havia acontecido. Mofan havia criado um campo de proteção em volta deles 4. Com um olhar maquiavélico, Mofan afirmava para todos ali que agora ele finalmente estava pronto. Tinha nivelado o jogo.